E se eu te dissesse que existe um homem que há mais de 2.700 anos revelou exatamente onde o Salvador do mundo nasceria? Não estou falando de uma coincidência ou de uma interpretação forçada das Escrituras. Estou falando de uma profecia tão precisa que até os principais sacerdotes da época de Herodes a conheciam de cor. Quando os magos do Oriente chegaram perguntando onde estava o rei dos judeus que havia nascido, eles imediatamente citaram as palavras deste profeta esquecido. Mas quem era esse visionário? Por que sua voz foi silenciada pela poeira do tempo? E o mais intrigante, como suas palavras ainda ecoam com uma força devastadora em nossos dias. Prepare-se para conhecer a história impressionante de alguém que não apenas antecipou a vinda do Messias, mas também desmascarou a hipocrisia religiosa de seu tempo com uma coragem que poucos ousaram ter. Este homem enfrentou reis corruptos, denunciou sacerdotes mentirosos e proclamou verdades que transformaram o curso da história. Sua mensagem era tão poderosa que atravessou milênios e ainda hoje questiona nossa forma de viver a fé. Você está pronto para descobrir segredos que podem revolucionar sua compreensão sobre Deus e sobre o que Ele realmente espera de você? Olá, eu sou Mário Pérez e este é o canal Evidência da Palavra, onde mergulhamos nas histórias mais fascinantes das Escrituras para descobrir como elas transformam nossa vida hoje. Se você busca uma fé autêntica, baseada em verdades sólidas, você está no lugar certo. Hoje vamos desvendar a história extraordinária do profeta Miqueias, um homem que mudou o mundo sem sair de sua pequena vila. Imagine por um momento que você está vivendo no século 8 a.C. O reino de Judá aparenta prosperidade, mas essa prosperidade é uma ilusão cruel. Enquanto os palácios brilham com ouro e mármore, nas periferias da sociedade cresce uma dor silenciosa. Camponeses perdem suas terras para credores gananciosos. Viúvas são despejadas de suas casas. Órfãos mendigam pelas ruas, enquanto juízes vendem sentenças para quem paga mais alto. Era um tempo em que a justiça tinha preço e a verdade se curvava diante do poder. Os templos estavam cheios, os sacrifícios abundantes, mas os corações permaneciam vazios. A religiosidade havia se tornado uma máscara para encobrir a podridão moral que corroía a nação. Foi neste cenário sombrio que surgiu uma voz diferente. Não vinha dos palácios dourados de Jerusalém, nem dos círculos de elite da capital. Brotou de Moresei, uma vila tão pequena que nem aparecia nos mapas da época. Era a voz de um homem comum, sem títulos de nobreza, sem conexões políticas, mas com algo que os poderosos haviam perdido: a autoridade que vem diretamente de Deus. Miqueias não era apenas mais um profeta falando para multidões. Ele era um revolucionário espiritual que ousou desafiar um sistema corrompido em seus próprios fundamentos. O que tornava Miqueias único era sua capacidade de enxergar além das aparências. Onde outros viam prosperidade, ele identificava injustiça. Onde outros celebravam rituais pomposos, ele denunciava a hipocrisia. Sua mensagem cortava como espada, mas também curava como bálsamo. Ele não veio apenas para destruir, mas para reconstruir sobre alicerces eternos. Sua linguagem era simples, mas carregava um peso profético impressionante. Falava a linguagem do povo comum porque conhecia suas dores, suas lutas, suas esperanças frustradas. A coragem de Miqueias era extraordinária. Em uma época em que questionar autoridades poderia custar a vida, ele se levantou contra reis, príncipes e sacerdotes. Não o fazia por rebeldia, mas por obediência a um chamado maior. Deus havia colocado em seu coração uma mensagem que precisava ser proclamada, independentemente das consequências. Ele sabia que sua missão transcendia sua própria segurança. Era um homem movido pela certeza de que a palavra de Deus não pode ser silenciada, mesmo quando vozes humanas tentam abafá-la. O contexto histórico revela ainda mais sobre sua relevância. O Império Assírio crescia como uma ameaça real, engolindo nações inteiras. Internamente, a desigualdade social atingia níveis alarmantes. Era um tempo de crise que exigia vozes proféticas autênticas, não bajuladores que apenas confirmavam os desejos dos poderosos.
Miqueias representava exatamente essa autenticidade profética que a nação desesperadamente precisava. No centro de toda a mensagem de Miqueias estava uma declaração que resume perfeitamente o que significa ter um relacionamento genuíno com Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essas palavras não eram apenas poeticamente belas, eram revolucionárias. Em uma sociedade obcecada por rituais externos e sacrifícios custosos, Miqueias declarou que Deus estava interessado em algo completamente diferente, transformação interior que se manifesta em atitudes concretas. Praticar a justiça não significava apenas evitar o mal. Era um chamado ativo para defender os indefesos, proteger os vulneráveis e lutar contra sistemas opressivos. Em sua época, isso significava confrontar juízes corruptos que vendiam sentenças, denunciar comerciantes desonestos que roubavam através de pesos falsos e desafiar líderes que se enriqueciam às custas do sofrimento alheio. Para nós hoje, significa recusar-se a participar de esquemas corruptos, defender aqueles que não têm voz e viver com integridade, mesmo quando isso nos custa caro. Amar a misericórdia ia além de atos esporádicos de bondade. Era sobre cultivar um coração compassivo que se identifica com a dor do próximo. Em uma sociedade endurecida pela ganância e pela indiferença, Miqueias chamava o povo a redescobrir a empatia. Misericórdia é escolher perdoar quando seria mais fácil se vingar. É estender a mão para ajudar quando seria mais cômodo ignorar. É ver no outro um reflexo da imagem de Deus, independentemente de sua condição social ou moral. Andar humildemente com Deus talvez seja o aspecto mais profundo desta tríade. Humildade não é autodepreciação, mas o reconhecimento honesto de nossa dependência absoluta do Criador. Em tempos em que líderes confiavam em alianças políticas, riquezas acumuladas e estratégias militares, Miqueias lembrava que a verdadeira segurança estava em caminhar ao lado de Deus. Isso significa buscar sua direção em cada decisão, submeter nossa vontade à sua vontade e reconhecer que nossos planos são limitados enquanto os planos divinos são eternos. A genialidade desta mensagem está em sua simplicidade e completude. Justiça cuida da dimensão social da fé. Misericórdia abraça a dimensão relacional. Humildade estabelece a dimensão espiritual. Juntas, essas três virtudes formam um tripé inquebrantável que sustenta uma vida verdadeiramente transformada. Miqueias mostrou que religião autêntica não se mede por frequência aos cultos ou por generosidade nas ofertas, mas por uma existência que reflete o caráter divino no cotidiano. Esta mensagem desafiou profundamente os padrões religiosos de sua época e continua desafiando os nossos. Quantas vezes reduzimos nossa fé a rituais dominicais enquanto vivemos o resto da semana como se Deus não existisse? Quantas vezes cantamos sobre amor enquanto tratamos mal aqueles que nos cercam? A palavra de Miqueias nos convoca a uma coerência radical entre o que professamos e como vivemos. Mas Miqueias não foi apenas um reformador social. Ele foi também um visionário profético que antecipou um dos eventos mais importantes da história humana. Em meio às suas denúncias contra a corrupção e seus apelos por justiça, brilhou uma promessa extraordinária. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estas palavras, pronunciadas séculos antes do nascimento de Jesus, demonstram a precisão impressionante da revelação divina. Belém não era uma escolha óbvia para o nascimento de um rei. Era uma vila insignificante, conhecida principalmente por ter sido o local de nascimento do rei Davi. Não tinha importância política, força militar ou relevância econômica. Era exatamente o tipo de lugar que seria ignorado pelos planejadores humanos. Mas Deus escolhe o improvável para confundir a sabedoria dos sábios. A humildade de Belém prefigurava a humildade daquele que nasceria ali,
o Messias que viria não em pompa real, mas na simplicidade de uma manjedoura. A profecia de Miqueias revelava algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não se impressiona com grandezas humanas, não precisa de estruturas imponentes ou de aprovação das elites para executar seus planos. Ao contrário, frequentemente escolhe o que o mundo despreza para manifestar sua glória. O menino que nasceria em Belém seria rejeitado pelos líderes religiosos de Jerusalém, mas seria adorado por pastores simples e por sábios de terras distantes. Quando os magos do Oriente chegaram a Jerusalém, procurando pelo rei dos judeus que havia nascido, Herodes consultou os principais sacerdotes e escribas. Imediatamente eles citaram a profecia de Miqueias, demonstrando que estas palavras eram bem conhecidas e aceitas como genuinamente messiânicas. Mateus registra este momento como cumprimento direto da antiga profecia, estabelecendo uma ponte inquebrável entre a promessa e sua realização. O que torna esta profecia ainda mais impressionante é sua precisão temporal e geográfica. Miqueias não apenas identificou a cidade exata, mas também revelou a natureza eterna daquele que nasceria. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estas palavras apontavam para a divindade do Messias, indicando que o bebê de Belém seria simultaneamente humano e divino, temporal e eterno. A promessa de Belém ofereceu esperança em meio ao julgamento. Enquanto Miqueias anunciava destruição sobre cidades corruptas e punição para líderes injustos, também proclamava que Deus não havia abandonado seu povo. O mesmo profeta que denunciava o pecado também anunciava a redenção. Esta tensão entre julgamento e misericórdia permeia toda a mensagem bíblica e encontra seu ápice na pessoa de Cristo, que satisfez tanto a justiça quanto o amor divinos. Para nós hoje, a profecia de Belém continua sendo fonte de esperança e encorajamento. Lembra-nos que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ensina-nos que Ele usa lugares e pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. Desafia-nos a não desprezar o que parece pequeno, pois pode ser exatamente ali que Deus está preparando algo grandioso. Uma das batalhas mais intensas enfrentadas por Miqueias foi contra os falsos profetas de sua época. Estes homens se apresentavam como porta-vozes divinos, mas na realidade eram mercenários espirituais que vendiam palavras reconfortantes para quem pagasse melhor. Enquanto a nação mergulhava cada vez mais fundo na corrupção e na injustiça, eles proclamavam paz e prosperidade, criando uma falsa sensação de segurança que impedia o arrependimento genuíno. O contraste entre Miqueias e esses falsos profetas era gritante. Onde eles prometiam facilidades, ele anunciava a necessidade de transformação. Onde eles falavam apenas o que as pessoas queriam ouvir, ele proclamava o que precisavam ouvir. Onde eles buscavam aprovação popular, ele buscava fidelidade a Deus. Esta diferença fundamental custou caro a Miqueias. Ele enfrentou oposição feroz, descrédito público e provavelmente ameaças contra sua vida. A coragem de Miqueias em confrontar estes enganadores espirituais revela algo crucial sobre o caráter profético autêntico. Verdadeiros mensageiros de Deus não negociam a verdade por conveniência. Não suavizam mensagens difíceis para ganhar popularidade. Não distorcem a palavra divina para benefício próprio. Ao contrário, mantêm-se fiéis à revelação recebida, independentemente das consequências pessoais. Os falsos profetas de então tinham métodos sedutores. Prometiam vitórias militares quando a derrota se aproximava. Garantiam prosperidade econômica quando a crise econômica era iminente. Asseguravam bênçãos divinas quando o julgamento divino estava às portas. Suas mensagens eram populares porque alimentavam ilusões reconfortantes, mas eram mortalmente perigosas porque impediam o povo de se preparar adequadamente para os desafios vindouros. Miqueias desmascarou essa farsa espiritual com palavras cortantes. Denunciou aqueles que profetizavam segundo seus próprios corações, que inventavam visões para agradar patrocinadores, que transformavam o sagrado chamado profético em um negócio lucrativo.
Sua indignação não era pessoal, mas santa. Era a indignação de alguém que viu a palavra de Deus sendo prostituída por homens gananciosos. Esta luta contra falsas profecias tem ecos poderosos em nossos dias. Vivemos em uma época saturada de vozes que prometem atalhos espirituais, bênçãos automáticas e uma fé sem cruz. Muitos líderes religiosos contemporâneos ecoam os falsos profetas antigos, prometendo prosperidade sem santidade, vitória sem luta, glória sem sacrifício. A mensagem de Miqueias nos alerta contra essas distorções perigosas. O exemplo do profeta nos ensina a discernir entre vozes autênticas e enganosas. Mensageiros genuínos de Deus confrontam o pecado, chamam ao arrependimento e apontam para a necessidade de transformação interior. Podem oferecer esperança e encorajamento, mas nunca às custas da verdade. Não prometem facilidades onde Deus exige disciplina, nem garantem conforto onde Ele pede crescimento. A batalha entre verdade e falsidade não foi vencida facilmente. Miqueias enfrentou anos de oposição, mas permaneceu firme. Sua persistência foi recompensada quando suas profecias se cumpriram exatamente como havia anunciado. As cidades que ele disse que seriam destruídas foram devastadas. Os líderes que ele denunciou caíram em desgraça. A palavra que ele havia proclamado se mostrou verdadeira, enquanto as promessas dos falsos profetas se revelaram mentiras vazias. Esta vitória da verdade sobre a mentira oferece encorajamento para todos que lutam por integridade em tempos confusos. Pode parecer que as vozes falsas são mais numerosas ou mais populares, mas a palavra de Deus sempre prevalece. A verdade pode ser rejeitada temporariamente, mas nunca pode ser derrotada permanentemente. O exemplo de Miqueias nos inspira a manter fidelidade mesmo quando somos minoria, porque sabemos que estamos alinhados com a realidade eterna. Quando observamos nosso mundo atual através das lentes da mensagem de Miqueias, descobrimos similaridades impressionantes. A corrupção que ele denunciou ainda floresce em diferentes formas. A desigualdade social que o indignava continua sendo uma realidade dolorosa. A religiosidade superficial que ele combateu ainda seduz multidões. As vozes falsas que ele confrontou ainda ecoam em nossos dias, prometendo soluções fáceis para problemas complexos. Mas a mensagem de Miqueias também oferece esperança e direção para nossos desafios contemporâneos. Seus 3 pilares essenciais, justiça, misericórdia e humildade, permanecem como guias práticos para uma vida transformada. Não são conceitos abstratos, mas valores aplicáveis que podem revolucionar nossa forma de viver e impactar positivamente nossa sociedade. Praticar justiça hoje significa recusar-se a participar de esquemas corruptos, mesmo quando isso nos prejudica economicamente. Significa defender aqueles que são explorados, dar voz aos que não têm voz, e trabalhar ativamente por uma sociedade mais equitativa. Amar misericórdia se traduz em perdoar quando seria mais fácil guardar rancor, ajudar quando seria mais cômodo ignorar, e tratar com dignidade aqueles que a sociedade despreza. Andar humildemente com Deus significa reconhecer nossa dependência divina, buscar sua orientação em decisões importantes e submeter nossos planos aos propósitos eternos. A profecia sobre Belém também continua relevante, lembrando-nos que Deus cumpre suas promessas e usa o improvável para realizar o extraordinário. Em um mundo que valoriza aparências e grandezas superficiais, somos chamados a reconhecer o valor do que parece pequeno, mas está alinhado com os propósitos divinos. O confronto de Miqueias com falsos profetas nos alerta sobre a necessidade de discernimento espiritual. Em uma era de informação abundante, mas confusa, precisamos desenvolver a capacidade de distinguir entre vozes autênticas e enganosas, entre mensagens que edificam genuinamente e aquelas que apenas alimentam nossos desejos egoístas. A vida e mensagem do profeta Miqueias transcendem fronteiras temporais e culturais. Ele nos ensinou que fé autêntica se manifesta em justiça prática, que esperança verdadeira se baseia em promessas divinas cumpridas e que coragem profética
é necessária para confrontar as mentiras de nosso tempo. Sua voz esquecida ecoa ainda hoje, chamando-nos a viver vidas transformadas que reflitam o caráter de Deus no mundo. Que a história de Miqueias inspire sua fé, fortaleça sua esperança e renove seu compromisso de andar diariamente com o Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com outros e continue esta jornada transformadora conosco. Juntos podemos ser vozes proféticas em nosso tempo, proclamando verdades eternas que mudam vidas e sociedades.